Tainan. Diga. Nathan Silva. Zagueiro, vem, não vem? Qual a situação? O que nós conseguimos apurar sobre esse possível reforço do Inter? E até uma suspirada sobre essa situação, né? Porque foi um final de semana que a gente ficou algumas horas no modo Sherlock Holmes, né? Para descobrir essa negociação do Nathan. E essa informação ela surgiu do colega André Hernan, que é do UOL, para quem não conhece, um cara muito bem conceituado, até conversei com ele sobre isso. E ele trouxe a informação que o Inter fez uma proposta de 4 milhões e meio de dólares para contratar o Nathan Silva junto ao Pumas do México. Para quem não lembra, o jogador que passou aqui no Brasil pelo Atlético Goianiense, passou pelo Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, foi vendido em 22 por 4 milhões de dólares à equipe do próprio Pumas, e é um jogador que nesse momento interessa assim, internacional. A gente já tinha sabido algumas semanas que o Inter inclusive havia feito uma sondagem, mas a gente sempre ficou com esse pé atrás do Inter fazer uma proposta de 4 milhões e meio de dólares, né? Até porque a gente sabe a realidade financeira e o quanto o Inter vai parir uma bigorna para pagar o Bernabéu, que vai ser esse preço. E aí a gente foi atrás de algumas versões, da parte do jogador, da parte do Pumas, né? Porque o Inter, o próprio Bisol falou sobre isso, que eles não falam sobre isso, né? Para absolutamente ninguém, o Inter não fala sobre qualquer negociação. Então a gente teve que ir nos outros lados. Conversamos com pessoas do Pumas, não chegou nada para eles. Conversamos também com pessoas do jogador, também falaram que não chegou nada. Hoje aconteceu um fato novo quanto à história do Nathan Silva. Ele não trocou de empresário, mas o empresário dele, que se chama Thiago Sampaio, diga-se de passagem, é o mesmo empresário do Fernando, fez uma parceria com um empresário que se chama Paulo Pitombeira, que é um dos grandes empresários do Brasil. Também, por curiosidade, agencia o Wesley, né, jogador que é do Internacional. E eles fizeram uma parceria. Normalmente, quando acontece uma mudança de empresário ou algo nesse sentido, é porque o jogador vai se transferir. Ele não estaria fazendo esse tipo de movimento se ele fosse continuar no Pumas. Então a gente está prevendo que ele vá sair de lá. E hoje o Inter é o único interessado. Assim, onde tem, né, o famoso sinal, né, onde tem fumaça, tem fogo. Mas a gente ainda assim, e aí depois a Nani também vai trazer um bastidor sobre isso, mas a gente não acredita que o Inter fez uma proposta de 4 milhões e meio de dólares. Certamente existe o interesse do Inter, né, é um zagueiro que interessa, isso a gente sabe, mas a gente não recebeu confirmação, pelo contrário, a gente recebeu negativas que o Inter tenha feito essa proposta para a equipe do Pumas, e sequer tenha chegado proposta, né, Nani? Exatamente. A gente acabou recebendo essas negativas, né? De tanto do lado do Pumas, que eu acho que é o principal, porém a gente não chegou a receber uma negativa do lado do Inter, né? O que a gente tem do lado do Inter é o seguinte: me falaram exatamente isso, tá? Qualquer notícia que saia de um valor tão alto não é verdade. Então, qual a leitura a gente faz? Mas Sim, é o Inter estranho, né? fez uma proposta pelo Nathan Silva, porque o empresário ali, o pessoal do lado do jogador também não nega totalmente, só não... Basicamente, estão saboneteando, estão dizendo, a gente não vai falar, não vamos tocar no assunto. Então, sim, acredito que tenha uma proposta do Inter, mas o que a pessoa do Inter me disse é o seguinte: não é nesses valores. Né? Um valor desses é algo que o Inter hoje não pode pagar. O que o Inter podia tentar pagar foi para o Bernabéu, né? De resto, as contratações serão feitas com valores mais baixos. Então, o André, né? Até o pessoal botou aqui, o André Hernan costuma acertar. Sim, o André Hernan costuma acertar, né? Inclusive ele que trouxe a informação sobre o Ronaldo. O que o pessoal do Inter diz é que não confere o valor, mas eu acredito que sim, exista uma negociação entre Inter e Pumas pelo jogador Nathan Silva, só não nos valores que o André trouxe.